O chapéu do Palmeiras no São Paulo pela contratação de Caio Paulista. O atacante de origem, que acabou virando depois lateral esquerdo, foi uma das peças do tricolor paulista na conquista da Copa do Brasil. Pelo contrato entre os tricolores, São Paulo e Fluminense, o paulista teria que pagar cerca de 3,5 milhões de euros, cerca ali de 18 milhões de reais, quase 19 milhões de reais ao Fluminense para contratar Caio Paulista em definitivo. No entanto, por problemas de fluxo de caixa, a diretoria paulista tentava uma maneira de parcelar a compra, algo que o Fluminense indicou que toparia. A ideia era quitar o valor acordado em 4 vezes, com pagamentos previstos para os meses de fevereiro e agosto de 2024 e 2025. O São Paulo tinha a preferência e bastava ao clube depositar o valor estipulado e o acordo seria sacramentado automaticamente. No entanto, este acordo não foi levado adiante e a prioridade do São Paulo por Caio, que era até 15 de dezembro, se esgotou. Assim, o Palmeiras entrou na negociação, sinalizou com pagamento à vista do valor exigido pelo Fluminense e ficou a detalhes de fechar a contratação. O interesse do Verdão acabou derrubando o acordo. Procurado, o São Paulo não quis se pronunciar sobre o jogador por entender que a partir do momento que o mesmo abriu negociação com o Palmeiras, enquanto ainda estava sob contrato, houve uma quebra de confiança. Em meio a todos os imbrólios envolvendo a renovação, a saída de Caio Paulista gerou um grande desconforto no São Paulo, que dava como certa a permanência do lateral para a próxima temporada. O constrangimento se dá principalmente pelo fato de dirigentes do clube terem dito mais de uma vez, inclusive publicamente, que o Caio teria seus direitos adquiridos do Fluminense. No Natal, Caio Paulista, que até então se identificava no Instagram como jogador do São Paulo, apagou a citação. Ele ainda tem contrato até o dia 31 de dezembro. Já nós vamos também colocar aqui a palavra do empresário do Caio Paulista. Aqui temos um lado da história e depois o lado ali, digamos, do Caio Paulista, do seu empresário. Vampeta, uma situação muito ali embaraçosa e toda a história tem o lado A, tem o lado B e tem a verdade. E essa verdade pode ser a do lado A, a do lado B ou ali um equilíbrio entre as duas versões. Fato é, Caio Paulista está perto de fechar com o Palmeiras. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui, professor Vanderlei, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos, né? Um ótimo final de ano aí para todo mundo. Natal foi legal, Papai Noel sempre chega, depois some e a gente fica aí. Aí ele vem, legal, o presente, depois Papai Noel da área, igual o Caio Paulista. E fica a conta, mas pro Caio não. Brincadeiras à parte, né? Qual foi o valor mesmo que eu tinha que depositar? 3,5 milhões de euros. Pô, e o São Paulo comeu mosca. O Caio Paulista foi um dos principais jogadores de São Paulo ali, né? Tem um Hélito que chegou a ser vendido e voltou, né? Chegou pro futebol da Ucrânia, se eu não me engano, ou futebol russo, teve que voltar por causa da guerra. O Caio, ele é descoberto pelo Fernando Diniz nessa posição, né? Ele estava no Fluminense, o Diniz o utiliza ali na ala esquerda, ali, de lateral esquerdo, foi muito bem, um jogador de muita força. E por 3,5 milhões, se o São Paulo ir ao mercado aí, não acho um atleta desse que já incorporou, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, com a camisa do São Paulo, né? Bem adaptada. E o Palmeiras, a gente sabe que no mercado sobra, né? Em gestão e financeiramente, como o próprio Flamengo, que acabou de comprar um jogador por 16 milhões, depositando de dólares, né? E aí por 3,5 milhões, perder para um arco-rival, só pular o muro, só vai pular o muro ali na Barra Funda, você ter ali do lado um do outro, né? Então, para mim, o São Paulo comeu mosca nessa fita aí. Só lógico que você vai falar, mas aí o que o empresário do Caio fala, mas se for mesmo isso aí, ó, depositou os 3,5 milhões e renovou o contrato por 3,5 milhões de euros, você não acha, principalmente nessa posição hoje no futebol brasileiro, nas laterais, né? Ele que não é lateral de origem,
mas se tornou um lateral e foi titular do São Paulo quase a temporada toda e jogando muito, jogando bem. Tem os lados, como eu disse, vários lados. Vai passar aí daí, né? E vai passar daqui a pouquinho a declaração do empresário do Caio Paulista, mas o fato é que no início o São Paulo tinha prioridade, era só pagar e poderia ter o jogador. Só que o São Paulo tentou negociar parcelas, pagar parcelado, o que, segundo o São Paulo, inicialmente, né, ali nos bastidores, o Fluminense teria aceitado e depois não. É porque o Caio no Fluminense, Gui, tem isso, viu, professor? O Caio no Fluminense ele era muito vaiado. Isso que o Fluminense não quer repatriar. A gente tá vendo ali que o Marcelo, já com seus 36, 37 anos, aí tem o reserva que pode ser vendido, poderia repatriar, mas o problema é a torcida do Fluminense. Pegava no pé dele. É isso, não tem mais clima para voltar ao Fluminense. Flávio Prado, uma história realmente que vai dar o que falar. Há muito tempo não se via no futebol brasileiro assim, um clube, aliás, um jogador sair de um time para o rival logo na sequência, né? Há muito tempo não acontece. O último caso que eu lembro foi naquela troca Jadson e Pato. Mas assim, geralmente o cara vai para a Europa e depois volta para um time rival, mas diretamente há muito tempo não acontece. Pelo menos eu não lembro. Flávio, boa tarde. Boa tarde. Mas São Paulo e Palmeiras, eles têm essa queda de braço, né? Teve o caso do Allan Kardec, teve a história do Cafu, que bateu e voltou. Bateu e voltou, mas já foi... Deu uma volta, né? Foi pra Europa pra... Carlos Zago. Tem muito disso. Miller também, e o Sinho, né? O pessoal tá lembrando. Mas aí seria... O Miller realmente foi embora de uma vez e voltou a contratar. Aí tudo bem. Agora, nesse caso aí... Gente, eu acho assim, cada um tem que olhar o seu interesse pessoal. O Caio, depois do dia 15, a prioridade acabou. O São Paulo queria parcelar, o Palmeiras pagou à vista. É a história do eu tenho mais dinheiro, eu vou fazer a proposta. O São Paulo estava tentando, inclusive, colocar nessa história aí uma dívida do Fluminense da venda do Hudson ainda. Tinha uma pendência. O São Paulo estava fazendo uma negociação, quita o Hudson, sabe aquela coisa assim que um deve, outro deve, um não paga, outro não paga, aquele baita rolo. O Palmeiras veio e, deu dinheiro. E pro Caio, obviamente, mais dinheiro do que ele ganharia no São Paulo. Muito provavelmente, em algum momento nessa história toda, o Caio deve ter ficado com algum salário atrasado. Não vai acontecer isso no Palmeiras. Velho, aí é uma questão de o melhor lugar para trabalhar. Só isso. Essa história de... mas poxa, mas o amor... Gente, é um profissional. Ele trabalha como qualquer um de nós. Eu não acho antiético um jornalista que sai de uma empresa e vai para outra. Não tem nada de antiético. Normal, ele vai tratar do interesse dele. Tinha a palavra durava até dia 15. Ou, na verdade, o contrato, né, que era a prioridade. O resto é choradeira. Eu acho que... Sabe? O Palmeiras foi no mercado, tem mais dinheiro e acabou. Como o São Paulo já teve, comprou, foi o Allan Kardec, até comeram a banana, lembra daquela história? Naquele momento São Paulo estava por cima. Ainda mais os dois inimigos, né? O Oberdan Catani, que dizia, eu já estava lendo o PVC, lembrava que o Oberdan Catani dizia o seguinte, adversário é o Corinthians, o São Paulo é inimigo. E tem negócio desde dos anos 40. Do estádio, São Paulo queria pegar o estádio, uma série de situações. Então eles vivem, mas aí basicamente falando só de negócio. O jogador estava no mercado, a partir do momento que o prazo acabou, um que tinha dinheiro foi lá, comprou e acabou, 0-0. E o jogador, ele já foi ídolo no Fluminense, depois foi vaiado quando perdeu a posição para o Alexander. Certo? Se o São Paulo não for bem esse ano, ele seria vaiado, xingado. A gente sabe como é que funciona. Então, velho, apareceu oportunidade. Como pode ser no Palmeiras também, né? Pode, se eu fosse o Caio, eu iria também. Eu acho que fez tudo, fez o que tinha que fazer e pronto. O resto mas aí eu pergunto pro cara que tá bravo com ele, se você receber uma proposta melhor de outra empresa, que vai te pagar em dia tudo certinho pra ganhar mais, você vai? Ou é antiético? Eu acho que o profissional, normalmente, qualquer área iria. Vanderlei Nogueira. Lembrando também, Vanderlei, que as diretorias de São Paulo e Palmeiras recentemente estavam ali em harmonia. E até pelo noticiário... Amigos, negócios... Isso, e pelo noticiário... O noticiário dá a entender que as diretorias continuam amigas ali. O problema é o jogador e o empresário, né? O São Paulo, pelo noticiário, pelo menos. Muito boa tarde, Vanderlei. Ai, meu Deus. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Flávio e Vampeta, e a vocês que nos acompanham. Eu estava pensando, assim que começou esse tipo de informação, eu estava pensando na grande relação, na forte relação, praticamente
digamos assim, parceiros de todas as horas, o presidente do São Paulo com a presidente do Palmeiras. Lembrem que pode usar o meu estádio, eu tenho show lá, enfim. Aliás, torcedores ficaram indignados. A Mancha fez uma nota oficial voltando ao passado, citado pelo Flávio aqui agora, já que citou o passado, voltando à época da Segunda Guerra. Lembram disso? E eu fiz um comentário aqui dizendo, olha, 7 gerações depois... Sete gerações depois, vocês fazem essa nota oficial, lembrando que não dá para ter acordo com o São Paulo, porque teve aquela briga que há controvérsias, muitos dos fatos revelados, há praticamente comprovação de que não aconteceram, né? Mas não importa. 7 gerações depois, você traz esse assunto para dizer que não pode ter nenhuma irmandade entre Palmeiras e São Paulo. Pronto, virei a página desse assunto para dizer que, olha, isso não existe, né? Esse tipo de parceria não existe, são coisas eventuais e coisas factuais, é isso. Tem 2 lados, como você falou aí, né? Aqueles que acham que estão de um lado, é aquele que o jogador deu uma palavra, ou o empresário deu uma palavra e não cumpriu, eles dizem o seguinte, quando palavra dada não é cumprida, todas as outras palavras são inconfiáveis. Pronto. Aqueles que defendem esse lado. O outro lado diz, resumidamente, que não cabe perder bons negócios ou boas oportunidades para negócios. Pronto, tem 2 teses aí e as pessoas que estão analisando que se divirtam e as redes sociais estão aí contrárias e favoráveis a cada um dos lados. O que eu vejo é o seguinte... O São Paulo perdeu o prazo. Todas as outras conversas não passam de protocolo de intenções. De novo, Flávio, protocolo de intenções. Eu tenho a intenção de comprar. Eu tenho a intenção de sair do Fluminense. O Fluminense tem a intenção de aceitar o acordo parcelado. Tudo intenção. Protocolo de intenções. No negócio, isso não funciona. No futebol, não vou nem dizer, porque não é o forte de clubes, de jogadores e de empresários cumprirem palavras e depois descumprirem. Não é novidade nenhuma. Não tem um documento que... mas tem um e-mail. E-mail tem que discutir com o Papa Francisco, na Praça São Pietro. Certo? Eu estou dizendo que o prazo do dia 15 não foi cumprido. Por que não foi cumprido? Ou porque não tinha dinheiro, ou porque o comprador estava, digamos, que é justo, estava apertando todos os lados para tentar levar vantagem na negociação. É assim a negociação. Um lado quer levar vantagem, o outro também quer. Só que, nesse caso, acho que estava no bolso do colete, o acordo com o Palmeiras. Isso não foi da noite para o dia. Isso não foi. Tipo assim, dia 15, se não pagarem, agora vamos procurar outro clube que paga. Não tem essa conversa. Acho que estava esperando para dar o bote. Não vai pagar, a partir da hora tal, você está livre, podemos fechar negócio. E outra coisa, um quer pagar em suaves prestações mensais, são 4 parcelas. Em suaves eu estou dizendo porque, se não me engano, são semestrais. Tá certo? Então, 4 parcelas e o outro tem grana, como disse o Vampeta, para comprar à vista. Ora, não importa o protocolo de intenções, mudou o curso da história. Mudou o curso da história. Um tem condições de comprar dessa maneira, o outro estava tentando negociar parcelamentos. Quem negocia parcelamento, não é só o São Paulo, quem negocia parcelamentos e tem como, digamos assim, opositor no negócio, alguém que tem dinheiro para pagar à vista, o cara que paga à vista tem mais, digamos assim, vantagens, tem mais chance de fechar o negócio dessa forma. Eu sei, eu estou dizendo isso porque o torcedor tem direito, viu, o Guilherme, de se sentir irritado, desconfortável, inconformado, ainda mais porque vai, como disse o Flávio, perdeu o negócio por um arquirrival. O cara pula o muro e vai para o outro lado. Isso para o torcedor incomoda muito. Agora, para os dirigentes, esse negócio de se sentir traído ou vítima, eu não acredito. Porque ninguém pode atirar a primeira pedra. Vejam isso que nós falamos aqui sempre no programa. Todos devem para todos, quase.
Tá aí, o Flávio não tinha uma dívida, Flávio, do Hudson e tal? Que vem se arrastando há muito tempo? Hudson, isso. O Fluminense não pagou. É no valor de 2 milhões, eu sei disso. Agora, vê se foi processado. Eu vou processar o cara que me deve. Agora, deve você 2 milhões, vem aqui, oficial de justiça, pega você no elevador, é isso ou não é? 20 reais. Tá certo. O Vampeta, sem descer, os caras, sem vencer, sem dever, os caras vêm pentelhar. O Asmar fica enchendo o saco dele toda hora que tá devendo a porta. É isso. Todo mundo deve para todo mundo no futebol. E os clubes não se processam porque ninguém atira a primeira pedra. Quem é que processa? Os clubes, ou o jogador, porque tem salário atrasado, ou o agente, que não recebeu comissão. Então eles vão para a justiça. Mas clube contra clube raramente acontece, porque um pode atirar pedra no telhado do outro, todos têm telhado de vidro. Né? E nesse caso, é por isso que eu me reservo o direito, porque eu acho que todas as verdades não surgiram ainda. Mas considerar o jogador traidor, traíra, apunhalado, e o clube vítima, porque não teve reconhecido o esforço em tratá-lo da melhor maneira possível. Eu não acredito nisso. O futebol é extremamente profissional, muito profissional, e é um negócio. O São Paulo perdeu o prazo. E eu não estou culpando, porque pode ser que não tivesse dinheiro em caixa. Acabou, não pode fabricar dinheiro. Mas tem que ser verdadeiro. Nós não pagamos porque nós tentamos negociar até o finalzinho e perdemos o prazo. Escorregamos no acordo assinado. Perdemos o prazo. Essa é uma desculpa, aceitável até. A outra, não tinha dinheiro, como é que eu vou pagar? Aí, meu amigo, o outro interessado que tem dinheiro aparece para alugar o apartamento. É assim que funciona. Nos negócios, é assim que funciona. Agora, dizer que é moral, é ético, no futebol, é uma grande cascata. É uma grande cascata você querer ética quando ninguém cumpre ética no futebol. Raramente.